Tem um vídeo fantástico, Decca Records, a primeira demonstração de talento aí, uma das primeiras dos Beatles. Eles ainda não tinham Ringo Starr na bateria, estou eu aqui, Daniel Rosendo Pimentel, e o senhor das estações. A gente ouviu o disco dos Beatles, são algumas músicas, a maioria delas são covers, eles são muito talentosos, mas a gente vai descobrir o verdadeiro talento deles em seguida. Realmente, no começo, eles não demonstravam muitas composições, não apresentavam muitas composições, que foi a principal característica da dupla Lennon e McCartney, a capacidade criativa deles. E como eram basicamente regravações, dependia muito da qualidade da execução dessas regravações. Claro, vocal, o McCartney garantia que tudo ia dar certo, né? Mas se você for comparar com outras bandas que cresceram fazendo regravações, como os Rolling Stones, bem no começo, né? Os Hollies, Hollies. Caramba, os Beatles não tinham um desempenho tão fantástico assim. Eles tinham muito que desenvolver da parte musical para chegar no nível da execução de regravações como os Hollies faziam. Então, me parece que o que fez diferença na carreira dos Beatles foi a capacidade criativa da dupla Lennon e McCartney e depois outras coisas que vieram, mas principalmente isso. Sem isso, os Beatles não teriam sido diferenciados, com certeza não. Depois de ouvir esse disco, foi notória a diferença de qualidade dos Beatles como executores de música. Então, começando a parte da bateria, eu prestei atenção em alguns momentos. Por que trocar o Pete Best pelo Ringo Starr? Me parece que foi principalmente por uma questão de carisma. Alguém ali naquela história atribuiu a uma questão técnica, mas se tivesse alguém, um produtor, que soubesse discernir o que seria uma formação bem equilibrada de uma banda, iria colocar o Ringo Starr com certeza para ser o baterista. Tinha que ser um cara carismático, pô. E o Pete Best, ele não demonstra muita fraqueza na execução das músicas, mas desse disco, eu vou deixar um link na descrição, mas parece que às vezes as batidas dele estão meio que perdidas. Você fica assim, mas que a bateria está fazendo nessa música? É um negócio meio estranho mesmo. Então, pelo tempo, ele não conseguir seguir o tempo, que é uma das principais justificativas para ele ter saído. Eu não notei isso, mas eu notei que às vezes faltava uma produção direcionada para a bateria. A bateria ficava perdida e seria talvez incumbência do próprio baterista ter resolvido isso. Então, como estava ali aquela coisa a ser mexida na banda, ele acabou sendo aí mandado embora. Eu acredito que não é uma questão meramente do andamento da música, e que isso às vezes pode ser melhor esmiuçado, porque se for questão de andamento, meu amigo, o George Harrison, todo o solo dele parece que está meio atrasado. É o jeito dele tocar, é o estilo dele, mas ele não tinha uma precisão. Você estava lá esperando a nota vir, ele vinha um tempo depois, é o estilo dele.
Então, será que era o estilo do Pitch Best? Atrasar um pouquinho as batidas? Eu acho que isso para o baterista é inaceitável, mas para o guitarrista acabou sendo. É, com relação ao George Harrison, ele canta muito mais músicas do que eu esperava. Ele tem um excelente desempenho. Ele tem uma voz que tem um drive, parece que é natural, surge no meio da execução, nas notas mais agudas, que é mais difícil encaixar o drive, é fantástico. Ele tem um desempenho acima do que se esperaria para ele naquela época, porque ele era bastante subestimado, né? É, além, só que na parte dos solos, além dele ter aquela lentidão para entrar com algumas notas, tem algumas vezes em que fica lacuna mesmo. Coisa que para guitarristas mais modernos isso daí não foi mais aceitável. É um padrão de executar as músicas que naquela época talvez fosse agradável, mas hoje em dia não agrada mais ninguém. Ele não atrapalha tanto, mas da parte vocal ele surpreendeu positivamente. Quanto ao Paul McCartney, ele tem uns traquejos que são da época em que ele estava gravando, então ele não executa as músicas da mesma maneira como ele executou depois com os Beatles, botando a voz dele mesmo, tendo mais personalidade para cantar. Ele utiliza mais traquejos que lembram Elvis Presley e outros músicos da época, o, o Roy Orbison. É, aquele uma variação da voz que não era legal, não permaneceu, não persistiu, foi uma coisa assim bastante temporal. E ele como era, e é uma coisa assim que é bem associada à personalidade do Paul McCartney, ele era muito antenado com as coisas, né? Ele ia seguindo as tendências, ele ia tentando antecipar as tendências. Ele fez isso, por exemplo, no Sgt. Peppers, ele pegou bastante inspiração frequentando clubes, vendo o que o pessoal do underground estava fazendo e tentando colocar isso já no mainstream. E o Paul McCartney, ele sendo mais estudioso das tendências, de tudo, talvez fosse uma coisa que ele já estivesse fazendo nessa época, e aí alguns vocais parece que não são muito fidedignos. Contudo, tem algumas partes em que ele tem um desempenho tão bom quanto o que o John Lennon apresentou depois, cantando músicas de rock, é, com apresentando um drive com um vocal mais agressivo. Isso daí parece que ele teve dificuldade de fazer com tanta intensidade depois quanto o John Lennon, e aí parece que ele perdeu espaço. Obviamente, eu acredito, o John Lennon sendo considerado um vocalista melhor do que o Paul McCartney, parece que o Paul McCartney ele perdeu espaço desnecessariamente, porque ele tinha a mesma capacidade de demonstrar agressividade na voz dele, e isso foi a minha impressão ao ouvir esse disco. E o Lennon não canta muitas músicas e ele não tem um grande desempenho, mas ele não atrapalha também nesse disco. E é isso aí, galera. Recomendo ouvir. É um disco muito bom. A melhor música, Love to Be Loved. Love of Beloved. Love of Beloved. Love of Loved. Puta que pariu. Como eu errei. Mas é Love of Loved. Melhor música do disco e a composição do Lennon e McCartney. Uma linda progressão de acordes. Recomendo ouvir. Valeu!